Olá, alunos do terceiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Alessandro, professor da disciplina de Geografia. Pessoal, vamos dar continuidade aí na parte de conflitos no continente africano, né? Agora falando a respeito da guerra civil em Ruanda, né? Um país também que enfrenta não só graves crises crônicas aí na parte da economia, da política, mas principalmente em conflitos da guerra civil, tá ok? Bom, pessoal, ocorrida entre 1990 e 1994, a Guerra Civil em Ruanda, ela começou quando as tropas formadas por Tutsis e Hutus, né, que são grupos rivais, né, raízes rivais lá de Ruanda, né, moderados, refugiados em Uganda, iniciaram ataques contra o governo de Juvenal Bayarimana, né. Esse conflito ele tornou proporções aí de genocídio étnico quando os Hutus, né, organizaram milícias e realizaram ataque contra os Tutsis, né, o que resultou na morte de mais de 800 mil pessoas, tá? Então, as raízes de rivalidades dentro do território ruandense, né, está relacionadas principalmente com essas duas tribos inimigas aí que são os Tutsis e os Hutus, né? Ruanda é um pequeno país, né, localizado na África Centro-Oriental, habitado há muito tempo por três etnias: os Hutus, os Tutsis, que representam a grande parcela da população ruandense, né, ruandesa, né, e os TWA, né, representantes de uma minoria no país. A rivalidade existente aí entre os Tutsis e os Hutus remonta em Ruanda, né, antes mesmo da colonização, mas foi durante o período de dominação dos colonizadores que essa hostilidade se acentuou. Está dentro daquele processo que eu falei para vocês a respeito da partilha do continente africano, né, realizada principalmente pelos países imperialistas europeus, onde não se levou em consideração as características independentes de cada raiz, né, cultural, tá? Apesar disso, os Tutsis, né, vamos dizer assim, e Hutus, partilham em geral da mesma cultura, possuem tradições similares e falam o mesmo idioma, tá? O Kimva Ruanda, né? Ainda na formação aí do reino de Ruanda, no século XVIII, houve um surgimento dessa rivalidade entre Tutsis e Hutus. Naquele momento, né, o governo do país ele estava nas mãos de um rei Tutsi e a elite econômica do país era majoritariamente composta por Tutsis, os criadores de gado. Então, nessa época, inclusive, a palavra Tutsi tornou-se sinônimo de elite política e econômica no país. Com o processo aí de neocolonização, a rivalidade entre os dois grupos cresceu de uma forma assustadora, tá? Os primeiros colonizadores que se estabeleceram na região foram os alemães, no final do século XIX. O domínio dos alemães sobre o Ruanda aconteceu em parceria com os Tutsis, né, que ocupavam os principais cargos de administração colonial e gozavam de uma série de privilégios aí, tá? Essa etnização de Ruanda intensificou quando os belgas assumiram a colonização a partir de 1910 aí no país, tá? Os Tutsis permaneceram como a classe possuidora de privilégios em detrimento a outra categoria que era os Hutus, né? Porque os europeus eles consideravam, né, mais europeizados, né, em razão dos seus traços finos do rosto e pele mais clara, e por isso foram considerados superiores pelos belgas, né? Então essa separação étnica ela foi acentuada a partir da década de 1930, quando os belgas passaram a exigir a emissão de cartões de identidade que informavam a etnia dos habitantes de Ruanda. Então, com o processo de descolonização, né, que ocorreu aí a partir de 1950, os movimentos independentes ganharam mais força. Esses movimentos, em geral, liderados pelos Hutus, né, que eram massacrados aí pelos Tutsis, né, desejavam garantir a independência do país e pôr fim aos privilégios justamente dos Tutsis, né. O processo independentista da Ruanda resultou na Revolução Ruandesa de 1959, que validou a independência do país que foi um processo, né, que acabou validando a independência do país em 1962, tá? Bom, durante esse processo revolucionário surgiu no país um movimento supremacista, né, o qual defendia a prevalência dos Hutus sobre os Tutsis e afirmava que estes seriam forasteiros que teriam migrado da Etiópia para a Ruanda séculos atrás. Então, os Hutus estavam acusando os Tutsis, né, de serem pessoas que migraram da Etiópia para Ruanda, né, forasteiros.
O presidente eleito após a independência, Gregório Kayibanda, né, colocou em prática uma política de perseguição aos Tutsis, que levou milhares de pessoas a refugiarem em países vizinhos como Uganda e Burundi, né? Bom, esse foi um processo, né, histórico que aconteceu na política ruandense, né? Agora a gente vai saber, após esse processo de independência, quando Juvenal Habyarimana, né, e a guerra civil dentro do território promulgou, né, uma guerra civil dentro do território ruandês. Em 1973, Juvenal Habyarimana, né, assumiu o controle do país após realizar um golpe militar. Habyarimana, né, manteve a perseguição contra os Tutsis e liderou um governo extremamente corrupto e de caráter ditatorial. Tá? Então, o governo de Habyarimana contou com um apoio francês e belga ao longo das décadas aí de 1970 e 1980. Entretanto, a partir de 1980, a crise econômica enfraqueceu seu poder no país. Então, essa crise econômica ela foi acentuada, foi de grande proporção, à medida que a ajuda estrangeira para a economia ruandense condicionava-se à maior democratização do país. Em meio a isso, a crise contribuiu para o crescimento do discurso de ódio contra os Tutsis e para a exaltação dos Hutus com a ação do ACASU, uma organização extremista que deu origem ao poder Hutu, grupo que foi responsável pelo genocídio aí de Tutsis em 1994. Tá? Esse grupo, pessoal, ele foi criado pela esposa do presidente de Habyarimana, né? H.T. Habyarimana, e era composto por membros do governo e da elite econômica e política do país. O discurso de ódio foi disseminado pela ACASU por meio de um jornal governamental chamado Cangura, e a partir de 1993 foi também transmitido por um canal de televisão chamado Rádio Televisão Libres de Miles Colinas, né? RTLM. Então, a guerra civil no país ela estourou em 1990, quando os Tutsis iniciaram um ataque contra tropas governamentais com uma milícia armada organizada entre os refugiados instalados em Uganda. Então, esse grupo ficou conhecido como Frente Patriótica de Ruanda, né, FPR, e tinha como objetivo assumir o poder e permitir que os refugiados Tutsis de Uganda voltassem para o país. Tá? Então, tinha esse objetivo. Essa fase de luta estendeu aí até 1993, sem uma definição, quando o presidente Habyarimana, né, aceitou assinar um cessar-fogo com a FPR e estabeleceu alguns acordos entre as partes. Além do término do conflito, Habyarimana concordou com o retorno dos refugiados Tutsis para Ruanda, que estavam, né, refugiados lá em Uganda. Também foi estabelecida a formação de um exército conjunto entre as tropas governamentais e da FPR, além de marcar novas eleições. Então, o país começou, a partir desse acordo, né, começou a se tornar um país com vistas mais democráticas, né, a ser governado de uma forma mais organizada, ok? Bom, pessoal, era isso que eu teria que falar para vocês a respeito dessa guerra civil, massacre, né, de Ruanda, né, com relação a esses 800 mil Tutsis, né, que perderam a vida aí, né? A gente tem o filme que retrata o Hotel de Ruanda, né, que retrata justamente essas características de ações, né, civis dentro de Ruanda, tá? Infelizmente, um país que, além dos seus problemas crônicos, né, de fome, miséria, falta de produtividade agrícola, ainda convive com as guerras, né, seja ela de ordem ao nível internacional ou mesmo guerras civis internas, tá? Obrigado a todos pela atenção e pela participação. Continue em casa, pessoal. Fique em casa, estamos em pandemia, tá? Lembrando a vocês que essa aula, assim como as demais, elas se encontram disponíveis, né, no meu canal Geo Cerrado. Sempre que vocês necessitarem, basta ir ao meu canal, ok? E estou aqui à disposição de vocês para esclarecer todas as dúvidas que vocês necessitarem nesse exato momento com relação ao conteúdo, de forma online pelo WhatsApp. Tá certo? Fiquem com Deus, até a próxima.